Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer a lista de exemplos da segunda parte de termodinâmica, tá? Ela trata sobre a primeira lei, sobre transformações gasosas específicas, e ela é extremamente necessária para você conseguir fazer os exercícios dessa segunda parte, tá? Certa quantidade de um gás passa por uma transformação, durante a qual recebe do meio externo 200 joules de calor, enquanto se expande e realiza um trabalho de 300 joules. Determine a variação da energia interna dessa massa gasosa. Então, olha lá que eu preciso tirar de informação. Esse gás recebe, essa palavra é importante porque ela vai me dar o sinal dessa grandeza, 200 joules de calor. Então, já vou anotar aqui embaixo, ó, que a quantidade de calor, ela é recebida, por isso positiva, tá? De 200 joules. E daí ele continua aqui dizendo que ele se expande, que esse gás se expande e realiza um trabalho de 300 joules. Quando o gás se expande, o trabalho realizado por ele é positivo e ele me disse que é de 300 joules. Ele me pede qual é a variação da energia interna, o ΔU. A primeira lei da termodinâmica, que é uma consequência da conservação de energia, me diz que tudo que entra no meu sistema, que é o calor, tem que ser igual ao trabalho mais o ΔU. Esse calor, uma parte realiza trabalho, uma parte é útil e outra parte é utilizada para variar a energia interna e, consequentemente, a temperatura, não é? Então, agora eu vou só substituir, ó, calor de 200, positivo, não é? Trabalho de 300, também positivo. ΔU que nós estamos procurando. Passei o 300 para o outro lado, subtraindo, eu tenho um ΔU de menos 100 joules, a mesma unidade da galera lá de cima. E é importante você interpretar esse sinal aqui, ó, porque um ΔU negativo, menor que zero, quer dizer que houve um resfriamento, beleza? Eu tive uma queda na temperatura, tive uma diminuição na temperatura, beleza? Vamos em frente, então? Questão 2 diz assim: uma determinada quantidade de gás, ao ser aquecida, se expande realizando um trabalho de 42 joules, enquanto sua energia interna aumenta de 5 calorias. Determine em calorias a quantidade de calor trocada pelo gás com o meio externo. E daí ele me dá essa conversão aí de calorias em joules, não é? Então, olha lá, a primeira coisa que eu olho são as palavras que significam sinais para mim na física, não é? Então, se é aquecida, eu já espero que um ΔT seja positivo e, consequentemente, o meu ΔU também tenha sinal positivo. Ela se expande, então o meu ΔV ficou feio aí, né? O meu ΔV é positivo, consequentemente, o meu trabalho também é positivo, é uma expansão. E esse trabalho vale 42 joules. Então, eu já vou anotar aqui, ó, que o trabalho ele é positivo de 42 joules. Enquanto sua energia interna aumenta, a gente já esperava que ela aumentasse, porque ela tem sinal positivo, de 5 calorias. Então, meu ΔU vale positivo de 5 calorias. Ele me pede qual é a quantidade de calor trocada aí. Só que ele me pede em calorias. Então, esse cara aqui que está em joules, eu preciso transformar. E aí, olha essa transformação aqui comigo. Você concorda comigo que se eu multiplicasse aqui por 10 e aqui também por 10, continuaria sendo a mesma coisa? Que eu posso escrever que 10 calorias são 42 joules. Olha aqui, isso aqui então são 10 calorias, não preciso nem da calculadora, não é? E aí, como eu olho essa relação entre essas grandezas, primeiro a lei da termodinâmica, que trata da conservação. Calor, que é o que entra no meu sistema, uma parte é trabalho útil, uma parte é variação da energia interna. Então, ficou aqui, ó, trabalho de 10, variação de energia interna
de 5, o meu calor é de 15 calorias, beleza? E isso significa que foi um recebimento de calor. Isso é uma máquina térmica, beleza? O calor entra no sistema, beleza? Vamos para a questão 3, então? Questão 3, ó. Uma determinada quantidade de gás ideal sofre uma transformação cíclica ABCDA mostrada no diagrama P por V abaixo. No estado A, a temperatura do gás é de 100 Kelvin. Beleza. Já está em temperatura absoluta, não precisamos fazer mais nada, não é? Determine a temperatura do gás nos estados B, C e D. E aí, a gente vai analisar transformação por transformação, beleza? Então, eu vou começar aqui com o seguinte, olha lá. Essa temperatura de 100 Kelvin, ela é no estado A. Então, eu vou do estado A, eu vou para o estado B, beleza? Vou associar esses dois estados aqui. Essa transformação aqui é uma transformação isocórica. Olha o volume sendo constante aqui, beleza? Se é uma transformação isocórica, o nosso PVT povotó, eu vou deixar ele anotado aqui, ó. PVT povotó, né? Eu escrevo povotó PVT, mas é a mesma coisa, tá? Eu vou relacionar os estados A e B primeiro, beleza? Como é uma transformação isocórica, para esse caso eu vou poder cortar os volumes. Então, vai virar piti potó, beleza? Eu vou apagar ali porque eu vou usar ele mais vezes. Então, ficou assim, ó. Pressão de A sobre a temperatura de A. Deixa eu escrever de azul, que fica mais agradável aos olhos, não é? Olha lá. Pressão de A, temperatura de A, é a mesma coisa que a pressão em B, temperatura em B, beleza? Temperatura, primeiro pressão, né? Vou olhar aqui primeiro, ó. Pressão em A é de 50. E mesmo que tivesse fator multiplicativo aqui em cima, não precisava levar em consideração, porque ele ia entrar nos dois aqui em cima, beleza? Numa temperatura de 100, que ele me disse ali em cima, não foi? Pressão de B, ou a pressão de B quanto é? É 100 sobre a temperatura de B, que nós não sabemos. Então, aqui, ó, já vou simplificar o 50 e o 100. Dá 1 e dá 2. Multipliquei cruzado, ficou assim, ó. TB é igual a 200 Kelvin, beleza? Você pode associar o estado B com o estado C? Pode. Pode associar o estado A com o estado B, com o estado C, perdão? Pode também. Eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente com você, que é para a gente usar mais a lógica e não fazer tanta conta, tá? Isso você ganha tempo e poupa a sua energia um pouquinho na hora de uma prova, de um vestibular, alguma coisa assim. Então, olha aqui comigo. Eu vou apagar aqui em cima para a gente analisar o que aconteceu. Deixa eu anotar que esse cara aqui era a temperatura de A. Olha lá. O que aconteceu de A para B? Primeiro, é uma transformação isocórica, que a gente já tinha comentado. E na transformação isocórica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Conforme a pressão aumenta, a temperatura também aumenta na mesma proporção, beleza? Então, olha lá, de A para B, a minha pressão foi multiplicada por 2. Então, a minha temperatura, que aqui em A era de 100 Kelvin, também vai ser multiplicada por 2. 200 Kelvin. Ó, o que a gente achou aqui? Beleza? Agora, para o estado C, eu vou fazer uma análise da seguinte forma. De B para C, eu tenho uma transformação isobárica, beleza? Na transformação isobárica, você pode cortar os P's, não é? Então, ficou VT, VOTO. V sobre T, essa divisão tem que ser constante. E se é uma divisão constante, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, aumentou o volume, aumentou a temperatura na mesma proporção, tá joia? Então, olha aqui. O que aconteceu com o volume de B para C? O volume foi multiplicado por 3, ó. Saiu de 0,1 e chegou em 0,3. Então, a minha temperatura vai fazer o quê? Vai ser também multiplicada por 3. 200 vezes 3, 600 Kelvin. Beleza? De C para D,
Aí a gente precisa analisar da seguinte maneira. É de novo uma transformação isocórica. O que aconteceu de C para D? A minha pressão foi dividida por 2. Ela foi de 100 para 50, beleza? Aqui era pressão de 100 e aqui é pressão de 50, tranquilo? Então, a minha pressão foi dividida por 2. O que vai acontecer com a minha temperatura? Ela também vai ser dividida por 2, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. 600 dividido por 2, 300 Kelvin. É fácil, não é? Então, olha lá, temperatura em B, 200, em C, 600, em D, 300 Kelvin. Se você fizer o PVT Povotó para essa galera toda, tem que dar sempre os valores que a gente já anotou aí, beleza? Estou te mostrando uma forma mais simples de você fazer. Na letra B, ele me pede o trabalho realizado pelo gás em cada ciclo. Se é uma transformação cíclica, o trabalho é a área dentro da figura, beleza? Dentro. Que figura é essa? É um retângulo. E aí você lembra que é o módulo do trabalho que é numericamente igual à área, não é? Esse trabalho vai ter um sinal positivo. Por que positivo? Porque ele é no sentido horário. Olha o meu ciclo aqui girando no sentido horário, beleza? Então, ficou assim. A área do retângulo é base vezes altura, e vai ser uma área positiva nesse caso. A base mede quanto? Olha esse tamanho aqui, ó, 0,2. E a altura mede quanto? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. De 100 até 50, tem 50 números. 0,2 vezes 50 são 10 joules. Isso é uma máquina térmica, porque ela realiza um ciclo no sentido horário, ela transforma calor em trabalho. Beleza? Vamos para a próxima questão, então? Questão 4 para a gente. Uma dada massa de gás ideal, inicialmente no estado A, sob pressão de 6 atm, a temperatura de 300 Kelvin e ocupando um volume de 4 litros, passa a executar um ciclo termodinâmico constituído de 4 transformações. E daí ele me descreve essas transformações. Represente essa transformação cíclica em um diagrama de Kleiber, ou então em um diagrama P por V, e determine o trabalho realizado pelo gás. Ele já dá uma indireta aí, que vai ser um ciclo no sentido horário, beleza? Para eu poder fazer esse diagrama P por V, eu preciso conhecer os valores de pressão e de volume desses pontos, né? Quem é o ponto A, quem é o ponto B, para eu poder traçar nesse diagrama aí. Então, eu vou fazer por partes, beleza? Eu vou anotando aqui em cima as informações que eu já sei. E o que eu já sei é que a pressão no estado A é de 6 atm, então eu já vou anotar aqui, ó, PA, 6 atm. A temperatura também nesse estado, 300 Kelvin, então TA, 300 Kelvin, e tem que ser em Kelvin, tem que ser temperatura absoluta, né? E ocupa um volume nesse estado A, VA, de 4 litros, beleza? E aí aqui eu vou começar a analisar a transformação de A para B. De A para B é um aquecimento isobárico, e isso aqui me diz muita coisa, porque daí, se é isobárico, a pressão é a mesma, então a pressão no ponto B também é de 6 atm, eu já posso escrever isso aqui, e eu vou aquecer até uma temperatura TB de 900 Kelvin. O nosso PVT Povotó, numa transformação isobárica, ele vira só VT, então, volume e temperatura no estado A, Votó, volume e temperatura no estado B. O volume de A a gente já anotou 4 litros, temperatura de 300 Kelvin. O volume de B nós não sabemos, mas a temperatura de B nós sabemos, são 900. Vou simplificar aqui, ó, 300 e 900 dá 1 e 3. Multipliquei cruzado, ficou 4 vezes 12, não é? Então, 4 vezes 3, foi mal, foi mal. Então, o volume de B
são de 12 litros. VB, 12 litros e uma temperatura que ele me disse de 900 Kelvin, beleza? Vou passar um traço aqui para eu poder separar. Você já percebeu que é bastante coisa para a gente fazer, né? Então, agora, ó, eu vou de B para C, tá? A próxima transformação. Vai ser um resfriamento, então eu vou ter uma diminuição na temperatura, só que agora ela vai ser feita de forma isocórica, beleza? Isocórica é volume constante. Então, eu já sei que o volume de C é de 12 litros. E que ele me deu ali no enunciado, a temperatura de C é de 300 Kelvin. Então, eu preciso conhecer a pressão. E daí, de novo, o nosso PVT povotó, para um volume constante, vai ficar PT potó, não é? Vai ficar pressão em B, temperatura em B, é igual a pressão em C, temperatura em C. Então, ficou assim, ó. Pressão em B, 6. Temperatura em B, 900. Pressão em C, não sei. Temperatura em C, 300. Já vou simplificar aqui, ó, o 300 e o 900 de novo, ó, deu 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, a pressão no ponto C é de 2 atm. Já vou anotar aqui, pressão de C, 2 atm. Beleza? Continuando, eu vou dar uma olhada, então, agora na transformação de C para D. De C para D. De C para D, ele me diz que é um resfriamento, então minha temperatura vai diminuir de maneira isobárica. Então, olha lá, se é isobárico, a pressão é constante. Então, a pressão em D, nós já sabemos, 2 atm. A temperatura em C, ele me disse que vai ser, em C não, em D, desculpe. Deixa eu apagar aqui. A temperatura em D vai ser de 100 Kelvin. E daí eu preciso conhecer quem é o volume nesse estado, não é? De novo, PVT povotó com pressão constante virou VT votó, o mesmo ali do primeiro, não é? Então, ficou assim, ó, volume de C sobre a temperatura de C, volume de D sobre a temperatura de D, não de C, né? De D. Beleza. Volume de C, nós temos anotado ali 12, temperatura de 300. Tá vendo como é importante a organização? Se você não coloca os índices, a gente se perde, não é? Volume de D, nós estamos buscando. Temperatura de D são 100 Kelvin. Vou simplificar o que der aqui, ó, 2 zeros de cada lado. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o volume no ponto D é de 4 litros. E tem uma última transformação que eu só vou fazer para a gente verificar se está correta, porque não precisa estar voltando para A, beleza? Então, vamos ver aqui, ó, de D para A, ele me diz que é um aquecimento isocórico até 300 Kelvin. A temperatura de A é 300, é 300. É isocórico com relação a D, o volume ficou constante, ficou, ó, 4 litros, 4 litros. A minha temperatura saiu de 100 e foi para 300, triplicou, então a minha pressão também precisa ter triplicado, foi justamente o que aconteceu. Beleza? Vou tirar aqueles riscos dali de cima, porque agora eu preciso montar um diagrama, beleza? E aí você vai fazer um gráfico mesmo, beleza? Um eixo com a pressão, e aí você precisa colocar que está medido em atm, beleza? E no eixo horizontal, o eixo do volume, que está medido em litros, beleza? Então, eu vou começar com o ponto A, que tem pressão de 6 e volume de 4. Então, eu vou colocar esse ponto A por aqui, e eu vou te situar aqui, ó. Essa pressão aqui é de 6, e esse volume aqui é de 4, beleza? Daí, eu vou fazer uma expansão, porque agora eu estou indo para o volume 12, lá no ponto B, não é? Então, já vou colocar aqui, ó, que esse cara aqui seria o ponto A. E esse cara aqui, o ponto B. O ponto B. Foi isobaricamente, não foi?
e tinha que ser. De B para C, nós vamos isocoricamente até uma pressão de 2 atm. Então, eu vou diminuir aqui a pressão, então ela vai vertical. Aqui, o seu volume é 12, e chegando no ponto C, o seu volume é de... Seu volume não, perdão, sua pressão é de 2, beleza? Ela foi no sentido de diminuir a pressão. Chegamos no ponto C. De C para D, nós vamos isobaricamente na pressão de 2 atm até o volume de 4 litros. Então, eu vou fechar aqui o C com um ponto, deixa eu marcar aqui o ponto C, com o ponto D, beleza? E do ponto D, para fechar o ciclo, nós subimos para o ponto A, numa transformação isocórica. Tranquilo? Não há variação de energia interna, porque é um ciclo, não é? É uma máquina térmica, ela recebe trabalho porque é no sentido horário, tranquilo? Só que ele me pediu mais uma coisinha aqui em cima, ó, determine o trabalho. O trabalho numa transformação cíclica é a área da figura, então nós vamos fazer a área dessa figura aqui, que é um retângulo, não é? O trabalho, o módulo dele, né, é numericamente igual à área. Como é no sentido horário, esse trabalho ele é positivo e a área do retângulo, que é base vezes altura. A base, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor. A base é esse pedacinho aqui. É esse pedacinho aqui, ó, de 4 até 12 tem 8 unidades. Então, minha base vale 8. Vezes a altura, que é esse pedação aqui, ó, de 2 até 6, tem 4 unidades. 8 vezes 4, 32. E aí, cuidado, porque essa unidade de medida não vai ser em joules, tá? Olha só, a minha pressão está em atm e meu volume está em litros. Então, é esquisito, mas a unidade de medida vai ser atm vezes litro. Beleza? Teve alguma dúvida? Volta aí, assiste de novo. Anota onde você não conseguiu entender. Eu te vejo até mais. Beijo!